cumprimentar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos alegres com Jesus nessa noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Para nós não tomarmos mais tempo, eu peço aí os amados irmãos que abram a vossa Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23, amém? Quando todos tiverem encontrado aí. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23, amém? Quantos encontraram? Amém, amém? Glórias a Deus. E diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Versículo 24. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Amém? Me ajuda aí, igreja, que a visão aqui está um pouco meio distorcida, amém? E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher, e seu marido, e seus filhos, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Amém? Podem sentar. Glória seja dada o nome do Senhor. Eu quero mais uma vez também agradecer a todos os moradores dessa localidade, a nossa irmã que cedeu aí o espaço para que juntos aqui nós pudéssemos anunciar o Evangelho de Cristo. Também quero parabenizar todos vocês aí que se desprenderam aí do teu lar para estar aqui conosco nessa noite, para nos ajudar nesta obra que é tão difícil e que muitos não querem fazer, amém? Observamos uma leitura acerca de uma parábola. Jesus, ele começa a contar acerca de um rei, e esse rei, segundo a parábola, nos diz que ele resolveu prestar conta com os seus servos, as dívidas que eles o deviam. E a Bíblia nos diz que um dos seus servos, ele devia 10.000 talentos. Amém? Que ele devia 10.000 talentos. Glórias a Deus. Observamos que hoje, nos dias atuais, o ser humano, ele tem valor, não? Ele é de grande valia e de grande valor. Mas naquela época, quando o rei observa a dívida tão grande daquele conservo, ele resolve vender tanto o servo, para você ver quanto valia naquela época. A sua esposa, os seus filhos e tudo que ele possuía, para ver se poderia pagar a dívida. A Bíblia nos conta, segundo a narrativa de São Mateus, que aquele servo implora ao seu senhor para que ele viesse ter misericórdia. O texto também vai nos dizer que o rei agiu de íntima compaixão, perdoando a dívida daquele servo. A Bíblia também vai nos dizer que aquele servo, logo após ser perdoado, ele sai e encontra um conservo que lhe devia 100 denários. A Bíblia nos diz que aquele servo que lhe devia os 100 denários, ele é forçado a pagar aquela dívida, encarcerado para que ele viesse pagar aquela dívida de quanto? De 100 denários. A Bíblia nos diz, a narrativa, que alguns conservos, ouvindo e vendo, eles conversaram, contritaram entre eles e levaram até o rei.
E o rei, chamando aquele conservo, chama aquele conservo de servo malvado. Como posso eu perdoar uma dívida tão grande? Jesus aqui usa uma expressão exagerada, uma quantia que não poderia ser paga de maneira alguma. Observamos que antes do versículo 23, Pedro vem conversando com Jesus acerca de quantas vezes nós deveríamos perdoar os nossos irmãos. E ele interroga Jesus e diz: Jesus, somente 7 vezes devemos perdoar o nosso irmão? E Jesus disse: não somente, Pedro, 7 vezes, mas 70 vezes 7. O número considerado de 490 seria o perdão, mas a importância aqui falada, recitada nesse texto, não era a quantidade que nós deveríamos perdoar o nosso irmão. Quando nós observamos a quantia dos 10.000 talentos, e se nós formos fazer uma análise hoje, o número de população em todo o mundo, em abril de 2019, o último índice seria de 7,7 bilhões de pessoas, totalizando 1,9 poderia pagar esta dívida de tão grande que seria. A porcentagem, observamos, poderia ser, quem sabe, de 0,003 de poder pagar esta dívida. O que nós aprendemos aqui é o alto preço que se foi pago, Jesus usando uma linguagem exagerada, que nenhum de nós seríamos capazes de pagar essa dívida, mas ele se despiu de toda a sua glória, descendo como carne sobre essa terra e pagando um alto preço que eu e você não poderia de forma alguma pagar. Muitas das vezes observamos, segundo a parábola, que não queremos perdoar o mínimo que seja o pecado ou o erro dos nossos irmãos, mas a maior dívida foi paga sobre aquela cruz. Nenhum de nós teríamos a capacidade, a condição real de pagar aquela dívida. Aí Jesus usa uma expressão exagerada, uma quantia que dificilmente eu e você poderia pagar. Então é no nome de Jesus que estamos aqui nesta noite, para te falar um alto preço que foi pago pela tua vida, um alto preço que você de maneira nenhuma conseguiria pagar esta dívida, mas ele age de íntima compaixão para com os seus, e ele olha do céu e viu que nenhum dos que passaram por aqui tinham condição de morrer e de pagar esta dívida, para que eu hoje tivesse vida e vida com abundância. Mas ele sim pagou um alto preço, preço caro este, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite para glorificar o teu santo nome. Aleluia. Aprendemos que o amor de Deus para conosco é de maneira grandiosa, e se nós procurarmos pelas redes sociais, nunca iremos encontrar um amor tão grande, a ponto de Jeremias dizer: se todavia uma mãe que amamenta o teu filho lhe abandonar, eu, o Senhor, todavia nunca te abandonarei. Que seja, ele está sempre conosco, sempre perdoando os nossos pecados, mediante as nossas imperfeições, mediante as nossas falta de capacidade e de raciocínio, mas ele sempre está pronto para perdoar, porque foi pago sobre aquele madeiro e sobre aquela cruz o preço para que eu e você, amados ouvintes,
do Senhor, pudéssemos estar aqui nesta noite. É por isso que eu te convido, você que está aí dentro do teu lar, eu te convido a dar ouvido e abrir esta porta do teu coração. O nome que está acima de todos os nomes, o nome que está acima de todos os nomes, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E é este nome que tem poder para perdoar o teu pecado. É esse nome que tem poder, como foi falado pela nossa coordenadora, para transformar a tua vida de maneira sobrenatural. Aquilo que eu e você não conseguimos, ele entra sobre a nossa vida. Mas o interessante é que ele não é usurpador, o interessante é que ele não é invasor, o interessante é que ele bate a porta, ele é educado. Além de pagar o alto preço por nós, ele continua sendo educado, batendo na porta do teu coração e dizendo: se abrires, em outras palavras, eu mudarei a tua vida, eu transformarei o seu cativeiro, eu mudarei a conduta da moral da tua vida, a qual você tem vivido, em uma vida de escravidão, em uma vida de engano, em uma vida mentirosa. Mas esse, qual é o dono da verdade, ele está aqui nesta noite te convidando e dizendo: eu já paguei pela tua vida um alto preço sobre a cruz. Os conservos levam até o rei e diz: olha, rei, presta atenção, o Senhor perdoou a quantia daquele homem. Se nós formos calcular o que seria um denário, era um denário, uma moeda de prata, uma moeda que era paga um dia de serviço. Hoje é aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro. Se nós formos calcular, quem sabe, o salário mínimo está entre o quê? 998, é isso? Então, se nós for calcular em 30 dias de trabalho, daria 33,26 centavos. Esse seria um dia. Mas quando nós trazemos para o talento 6.000 dias trabalhado, é por isso que Jesus usa uma linguagem exagerada, uma linguagem que eu e você não teria condição de pagar de forma alguma. Mas ele pagou por você, pecador. Ele pagou por você que se encontra aí dentro do teu lar. Ele pagou esse alto preço pela tua vida, a ponto da palavra nos revelar que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por amor de mim e por amor de vós. Esse é um preço incalculável que nós não teríamos condição alguma de pagar. E quando chega ao ouvido daquele rei, ele diz: servo malvado, eu perdoei o teu pecado e a tua dívida, que era muito grande, que era muito maior, que vós não teria condição de ser pago, mas vós não conseguem perdoar a dívida mínima de 100 denários que o teu conservo lhe devia. Então aprendemos, meus amados, que este preço aqui, o rei qual é cometido e falado por essa parábola de Jesus, é o nosso Pai celestial. E o servo somos nós. E se não aprendemos a perdoar os nossos irmãos, assim também o nosso Pai celestial não nos perdoará. Então vocês, ouvintes, e os irmãos que estão aqui nesta noite, lembre-se sempre que o preço foi muito caro. Então, se você que está aqui na presença contritou em teu pensamento, até quem sabe de abandonar Jesus, ei, um preço foi alto demais. Nenhum de nós poderíamos pagar esse alto preço.
Então eu convido vocês, amados ouvintes da palavra de Deus, eu não vou muito mais além, por conta da hora, e até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero convidar a você que está aí dentro do teu lar, dentro da tua casa, no aconchego familiar, no final de semana com a sua família, abrir a porta do teu coração, lembrando que o preço maior foi pago. Muitas das vezes julgamos as mínimas coisas e achamos que é um preço muito alto, mas o maior preço foi pago sobre aquela cruz. Então você que está aí dentro da tua casa, você pode também levantar a mão daí mesmo. Você pode dobrar o teu joelho aonde quer que você esteja e nessa noite confessar com a tua boca e crer no teu coração para a salvação da tua vida. Jesus Cristo hoje te convida a ter um encontro com Ele, um encontro real, não aquele pré-encontro que você adentrou pela igreja e hoje se encontra como ovelha desgarrada, mas o verdadeiro encontro, que é permanecer sobre a vida, ficar na tua casa sobre a rocha, para que o vento e as tempestades que sobrevirá sobre ela e as tentações do inimigo não abalem a estrutura da sua casa. Amém, meus amados? E eu agradeço a minha oportunidade e desde já passo para o nosso pastor. Que Cristo Jesus abençoe a vida de todos os moradores dessa comunidade.